Boa noite. Sejam bem-vindos. Espero as pessoas chegarem. A live de hoje é para falar sobre alinhamento energético. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e dei algumas opções sobre o que as pessoas gostariam que eu falasse, né, de interagir. E alinhamento energético ganhou, digamos assim, né? Então eu vou falar um pouquinho do que é o alinhamento energético, como funciona. O alinhamento energético inicialmente ganhou o nome de fogo sagrado e posteriormente, com o segundo facilitador, foi rebatizado como alinhamento energético. Então, como eu fiz a formação com Hernani Fornari, eu uso esse nome. As pessoas que fazem formação com a Mônica usam fogo sagrado, mas é a mesma técnica. E essa técnica ela nasceu através da inspiração de um terapeuta chamado Aloysio, que conviveu com o povo indígena no Brasil durante muito tempo. E ele criou um vínculo, ficou muito tempo nas aldeias, aprendeu com esse povo os tratamentos de cura com os pajés, passou por ritos, né, de iniciação, enfim, dentro dessa cultura, ganhando, digamos assim, a autorização para seguir fazendo esse trabalho, né? Inicialmente com os índios nórdicos não tinha esse nome e tinha outros caracteres também, como a gente sabe, da própria pagelança, própria dessa cultura. Mas ao ir voltar para a cidade, né, e adaptar esse tratamento nos grandes centros urbanos, ele foi, junto com a intuição do Aloysio e depois da Mônica, criando uma nova roupagem, digamos assim. É um tratamento fenomenológico, a gente poderia dizer com algo de quântico, né? Porque a gente transita no tempo, uma parte sensitiva ou mediúnica do terapeuta, né? Uma sensibilidade. E basicamente o alinhamento energético ele é uma faxina emocional, uma limpeza das emoções e dos pensamentos mal qualificados que ficam ali orbitando no campo da pessoa ao longo de uma existência, quiçá também de outras vidas, ou da vida intrauterina, conteúdos sistêmicos dos ancestrais, né? Situações também, meu gato vai derrubar tudo. Conteúdos também que são externos, né? Influências espirituais podem ser percebidas num atendimento de alinhamento energético. Então, esse tratamento ele foi sendo adaptado, passando por algumas melhorias através da prática, da intuição, da orientação da egrégora que acompanha esse trabalho. E o Aloysio percebeu que algo acontecia ali
durante o trabalho, que era muito similar ao que acontece em alguns centros espíritas com os médios de transporte, né? O médio de transporte, ele segura no ombro, nas mãos do consulente, e ele faz uma puxada, né? Ele puxa aquele espírito obsessor, enfim, zombeteiro que está ali na pessoa. O espírito sai do consulente, vem para o médium encaminha. E o tratamento do alinhamento energético faz exatamente isso, só que ao invés de fazer uma puxada, digamos assim, né, de um obsessor, a gente faz a puxada dos corpos energéticos, que são compostos de emoções e pensamentos mal qualificados, formas de pensamento, energias deletérias que ficam ali atrapalhando a vida da pessoa, né? E a partir do momento que o terapeuta canaliza esses corpos energéticos, isso sai do campo do cliente. Então o cliente sente um alívio, sente uma leveza, sente um bem-estar, né? Porque a gente fez uma faxina, igual quando a gente faz uma faxina em casa, a gente se sente super bem, né? A casa parece que fica energeticamente mais leve, né? E a gente sente um prazer logo depois que a casa é limpa. E no tratamento do alinhamento energético, o cliente também sente essa leveza, sente esse bem-estar. Boa noite, Paíla. Então é um trabalho muito próximo com esse trabalho realizado nos centros, só que ao invés de canalizar espíritos, a gente canaliza corpos energéticos, são pensamentos e emoções mal qualificados. E eu digo que é uma ferramenta, entre aspas, quântica, né? Porque a gente transita no tempo, passado, presente, futuro, e a gente consegue plasmar frequências no campo energético, né, da pessoa. Então, assim, é muito interessante. Inicialmente, esse trabalho era feito em dupla. Uma pessoa canalizando esses corpos e uma outra pessoa, terapeuta também, conduzindo. Pode ser feito assim ainda, porém, desenvolveu-se uma forma de fazer individualmente, apenas um terapeuta fazendo os dois papéis, canalizando e conduzindo, né? Energeticamente, para o terapeuta fica leve, né? Porque o trabalho ele tem um passo a passo, um início, um meio e um fim, e exatamente essa última parte que é trazer o corpo em luz, que seria o conteúdo do corpo energético transmutado, curado, elaborado. O fato da gente virar essa chave e trazer esse corpo de luz limpa a gente também, né? Limpa a gente de qualquer resquício desses corpos energéticos. A técnica conta com, é impossível falar a quantidade, né? Mas até onde eu fiz a formação, catalogados 47 guardiões, que são frequências que ancoram esse trabalho. Mas a gente sabe que alguns terapeutas canalizam, recebem mensagens, né, de outros guardiões, de outras frequências, e até a gente mesmo pode, durante um trabalho, receber uma frequência nova. Então esses guardiões, eles ancoram o trabalho, eles fazem o trabalho acontecer através do terapeuta, eles permitem que a gente traga frequências que a pessoa está precisando, né, a clareza, a frequência do amor próprio, frequência do dinamismo, enfim, são várias frequências que a gente pode estar trazendo para esse campo, dependendo da necessidade, né, da alegria, da diversão, do perdão, né? São várias frequências que podem ser trazidas durante um tratamento. Mas o mais importante é que o cliente, quando ele está deitado ou sentado, ele está se ouvindo. Ele está ouvindo os próprios pensamentos dele saindo através da boca do terapeuta, sabe?
E esse se ouvir e ouvir conteúdos que muitas vezes ele nem comentou com o terapeuta, vai trazendo consciência, as fichas vão caindo, né? Algumas pessoas se emocionam e vai dando alívio, vai esvaziando o pote, né? O pote das emoções, o pote daqueles pensamentos obsessivos que não cessam, das formas de pensamento, né? Que muitas vezes tem um conteúdo de autopunição, né, ou de autodiminuição, né, que mantém o sofrimento, que mantém a pessoa num lugar de baixa autoestima, né. Então, assim, já na primeira sessão a pessoa sente um alívio muito grande e ela consegue retornar para a vida com mais clareza, com mais foco, com mais tranquilidade. E é muito interessante, eu percebo que os clientes levantam da maca uma outra fisionomia. Às vezes parece que eles renovaram 5 anos ou 10 anos, sem exagero. Na formação que eu fiz foi muito interessante, que a gente percebeu isso no semblante das pessoas, né? As pessoas pareciam que tinham passado por algum procedimento estético, que estavam mais jovens, né? Mas a gente sabe, né, que a dor, o sofrimento, ele machuca, ele envelhece, né? Você vê as pessoas tristes, depressivas, adoentadas, elas têm uma fisionomia que parecem mais velhas, né? E quando elas conseguem se curar, quando elas saem daquela crise, né? Elas ficam mais bonitas, né? Algumas pessoas vivem relacionamentos tóxicos, casamentos que já acabaram, né? Um casamento de fachada, onde tem sofrimento. Quando elas conseguem se libertar, elas ficam mais bonitas, né? Porque é isso, é a energia da liberdade, a energia da leveza, a energia da alegria, né? Ela brilha, ela expande, ela cresce, ela é para fora, né? Já a energia da tristeza, da depressão, ela é para dentro, ela é contida, né? A pessoa vai se entortando, vai se encolhendo, vai deixando de fazer contato, né? Ela não faz contato, na verdade, nem para dentro nem para fora, né? Ela fica numa prisão. E o alinhamento energético traz transformações interessantes que a gente só vai ver a posteriori, né? Então é comum a pessoa fazer um alinhamento energético para uma situação e aí passa 2, 3 meses e de repente, quando ela vê, ela resolveu aquela situação, sabe? Ou ela transformou, virou aquela chave dentro dela sem perceber, porque é muito leve. É uma técnica que trabalha com leveza, que trabalha com amor. A gente começa colocando o cliente nos braços de Deus, né? Então, independente da fé, né, do terapeuta ou do cliente, se bem que eu acho que uma pessoa que não crê em Deus, ela não vai procurar uma formação em alinhamento energético que já vem de uma linha xamânica, que é extremamente espiritual, né, que cultua o sol, a lua, as estrelas, enfim, as árvores, as pedras, os animais de poder, né? Mais espiritual que isso, impossível. Mas então, assim, como ser difícil, como ser pesado se você está nos braços de Deus? Não tem como ter peso nesse lugar, entende? Então as pessoas elas saem mais leves do atendimento e elas vão ter uma compreensão maior do que aconteceu a posteriori, né? Um tempo depois. Assim como a constelação, o alinhamento energético ele fica reverberando durante 2, 3 meses, né? E os conteúdos que foram trazidos durante a sessão ou o corpo energético de outras pessoas também são beneficiados pelo tratamento. Por isso que a gente diz que se você for tratar um tema com alinhamento energético, para voltar a esse tema, você tem que esperar pelo menos 3 meses, tá? Não tem por que tratar com alinhamento energético o mesmo tema antes desse intervalo de 3 meses. Se você tiver um outro tema para ser tratado, tudo bem,
né? Porque senão a pessoa acaba ficando dependente, né, daquele tratamento. Ele realmente traz bem-estar, ele realmente traz clareza, sabe? Porque assim, eu percebo que na nossa sociedade a gente tende a normatizar o estresse, normatizar a violência, normatizar a morte, normatizar o estresse, né? A gente acha que é tudo comum. E a gente vai aguentando, e o corpo vai adoecendo, e a gente vai fazendo sintomas, né? Até um dia que a gente faz um sintoma mais grave, como um AVC, um infarto, uma isquemia, né? Ou faz uma doença mesmo, uma doença autoimune, enfim. Essas doenças, elas não aparecem da noite para o dia, né? É um processo onde a pessoa não para se olhar, não para olhar para a sua dor, não para olhar para o sintoma, né? Ela vai entubando estresse, problema de filho, problema com o marido, política, guerra, pandemia, e vai abrindo mão de se cuidar para trabalhar mais, para ter mais dinheiro, para conquistar mais coisas, porque disseram para isso que a vida é isso, que isso que é o certo. Então, assim, uma loucura total, e eu percebo que a gente está vivendo tempos em que as pessoas estão ou enlouquecendo ou recebendo a continha dessa vida estressante, sem qualidade nenhuma, que o sistema enfiou goela abaixo da gente, né? A desconexão com o próprio eu, né? O nosso eu superior, o nosso eu interno, seja lá como você quiser chamar, a desconexão com a natureza, sabe? A gente foi desapropriado de um alimento de qualidade, de uma moradia de qualidade, de uma água de qualidade, das nossas relações saudáveis, né? As pessoas não têm mais tempo para se encontrar, né? Tudo no online, né? Tudo muito frio, muito robótico. As pessoas estão adoecendo. Então, quando elas chegam no consultório para fazer um alinhamento energético, é porque elas estão realmente no limite, sabe? No limite da loucura, ou já estão doentes, ou já estão com o casamento em crise, né? Ou entrando em falência, ou então quase chutando tudo, né? Numa reação impulsiva de desespero, né? Outras chegam já com ideações suicidas. É importante falar que alinhamento energético não é terapia. Alinhamento energético é uma ferramenta de limpeza emocional e mental, né? O conteúdo que emerge no alinhamento energético deve ser trabalhado com o psicólogo do cliente. Por acaso eu sou psicóloga, então eu tenho como, na sessão do cliente, elaborar o conteúdo que emergiu numa constelação, num alinhamento energético, que são feitos em momentos diferentes, né? Terapia integrativa, psicologia. Então cada um tem o seu espaço, tem o seu horário, tem o seu momento. Mas é importante, né, saber que você vai a um terapeuta de alinhamento energético para fazer essa faxina, né, para ganhar espaço dentro de você, né, para ganhar consciência, para ganhar clareza do que você deseja, do que você precisa fazer, né? Você se fortalece também com alinhamento energético, é muito interessante. E assim, esse leque de possibilidades que a gente tem com alinhamento energético, de trabalhar uma vida passada, de trabalhar um trauma intrauterino, de trabalhar algo da infância, de ter recursos, né, quânticos, de trazer esses recursos para a pessoa, de plasmar isso no campo da pessoa.
Isso é fantástico, sabe? E funciona. E assim, eu sou muito São Tomé, né? Eu, para dizer que funciona, é porque primeiro eu testei em mim. Depois eu testei nos meus amigos, nos meus parentes e nos meus clientes, né? Então eu tenho feedbacks de uma gama de pessoas que receberam o alinhamento energético e sentiram os seus benefícios e tiveram mudanças significativas. Então, uma sessão de alinhamento energético, você pode ter qualquer tema. Você pode constelar o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seu companheiro, com a sua companheira. Você pode constelar uma dor no corpo, uma doença. Constelar não, alinhar, perdão, olha, tô eu misturando as bolas. Você pode alinhar uma dor, um órgão, um sintoma, uma doença. Você pode alinhar a sua vida financeira ou a sua escassez quando não flui o dinheiro. Você pode alinhar um trauma, algo que aconteceu na sua infância. Você pode simplesmente fazer um alinhamento e deixar um tema livre. Deixar que essa inteligência maior, que essa egrégora do alinhamento energético, conduza o trabalho da melhor forma. Deixando o tema livre. Olha, eu quero receber e o que vier pra mim tá bom, né? E são como fala, são atendimentos incríveis, né, que acontecem mesmo quando a pessoa deixa livre, porque vem aquilo que precisava vir. Que mais? Então, assim, você pode olha eu falando da constelação de novo. Você pode alinhar qualquer tema, você pode deixar livre, você pode fazer uma sessão individual, você pode fazer, alinhar a sua empresa, você pode alinhar o seu animalzinho, o seu relacionamento, você pode fazer isso presencial, você pode fazer isso à distância, né? Você pode fazer um alinhamento para o seu filho, né? Se ele até 12 anos, a partir de 12 anos ele tem que concordar, né, em fazer, e aí até poderia ser feito diretamente com ele. Presencial, online, eu já falei. A gente pode fazer alinhamento energético em grupo, né? Aí a gente chama de roda. Eu faço algumas rodas presenciais. Cada terapeuta conduz a roda de uma forma. Eu, a princípio, gosto de sortear um alinhamento para a pessoa que estiver precisando, e quem vai escolher através de sorteio é a própria espiritualidade. Então é muito interessante, porque às vezes a pessoa chega com um discurso assim de eu vim por curiosidade, eu não tenho nada não para olhar, eu tô bem, tô na melhor fase da minha vida. Aí essa pessoa que fala isso, ela é sorteada, e aí ela deixa o tema livre e vem conteúdos muito profundos, muito traumáticos da infância, né? Já aconteceu isso. E no segundo momento, eu faço alinhamento energético do grupo como um todo, né? Porque quando a gente se reúne em grupo para esse trabalho, assim como nas constelações, existe uma ressonância do campo. Ninguém está ali por acaso, né? As pessoas são atraídas para o mesmo local, no mesmo dia, no mesmo horário, para o mesmo trabalho, porque existe uma ressonância. Há algo ali em comum com aquele grupo, né? Então, eu vou captar os corpos energéticos comuns ao grupo e fazer todo o trabalho, né? Então, na realidade, o grupo recebe duas vezes. Recebe por ressonância do atendimento individual e recebe depois do atendimento em grupo. É muito legal, as pessoas ficam muito gratas, é muito mágico, assim como as constelações. Eu sou apaixonada, é um fenômeno,
muito impressionante, que não tem... Quem participa, quem recebe, não tem como dizer, ah, isso não existe, isso não funciona. Existe, funciona, embora, como é um fenômeno, tem que ser experienciado, tem que ser vivenciado, né? As terapias integrativas, elas ainda não passaram pelo crivo da ciência ortodoxa, cartesiana, né? Não foram testadas dentro do protocolo comum a eles, mas com certeza, se um dia houver interesse do meio científico para isso, para essas testagens, né? Eu tenho certeza que muitas coisas serão comprovadas, né? Não posso falar de todas, posso falar das que eu conheço. Então é isso. Basicamente, o alinhamento energético, eu acho que eu falei um pouquinho, né? Falei da origem, falei do que é, como funciona. É importante falar, frisar, né? Que todo o atendimento, seja individual ou de grupo, ao final o cliente recebe o que a gente chama de senha, que é como se fosse um mantra, que tem a ver com o trabalho que foi feito, né? E que ativa o trabalho sempre que ele precisa. Então ele passa um tempo repetindo esse mantra para poder se conectar com a frequência de cura que foi trabalhada no atendimento dele, né? Então é uma das características do alinhamento energético. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser conhecer, entre em contato comigo para um atendimento individual, presencial ou à distância, ou fica de olho aí nas minhas postagens e venha a uma roda presencial, vai ser um prazer, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.